Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemática Essencial. Eu sou o professor Maia e nós estamos fazendo uma revisão da matemática que vai cair no concurso da UNEMAT. Se você está participando do concurso da UNEMAT que tem matemática, é aqui mesmo que você tem que ficar. Se você gostar do nosso conteúdo, inscreva-se no canal se não estiver inscrito, curta, compartilhe e comente sobre eventuais dúvidas que surgem. Hoje nós vamos falar de sistemas de unidades de medida: comprimento, área, volume, massa e tempo. Então já vimos noções de conjuntos, conjuntos numéricos, e agora nós vamos ver sistemas de unidades de medidas. Serão apenas 2 vídeos, um com a fundamentação e o outro com exercícios. Vamos lá? Então o que vai cair é comprimento, área, volume, massa e tempo. Então está aqui o comprimento, área, volume, massa e tempo. E aqui em vermelho eu tenho capacidade. Eles não colocaram no edital, mas não custa você fazer uma revisão por igual, porque é o mesmo processo. Tanto faz para um como para outro, é o mesmo processo. Por isso que eu coloquei aqui em vermelho, mas nós vamos fazer como exemplo, com mais detalhes, as unidades de medida de comprimento. Os demais seguem o mesmo procedimento. A coisa mais importante que nós temos que observar é que toda unidade de medida tem uma medida padrão. Então, por exemplo, você vai no mercado comprar 1 quilo de arroz. Você fala 1 quilo de arroz. Vai no mercado, 3 quilos de carne. Me dá 1 quilo de pão. Enfim. Normalmente a gente pensa então que a unidade padrão de massa é o quilo, né? Porque a gente fala mais quilo, dá 1 quilo disso, 1 quilo daquilo e tal. Mas na verdade a unidade padrão é a grama. Aqui ó, grama. Esta é a unidade padrão, tá bom? Por outro lado, a medida de tempo, por exemplo, você pergunta que horas são? Que horas são? Ou seja, 3 horas, 3h10, 3h50, 7 horas, enfim. E aí a gente deduz que a unidade padrão de tempo é a hora. E não é. A unidade padrão de tempo é segundo. Então todas estas unidades de medida têm uma unidade padrão. Repare que comprimento, a unidade padrão é metro. A unidade padrão de área é metro quadrado. A unidade padrão de volume, é metro cúbico. Volume é, por exemplo, uma caixa d'água. Ninguém fala quantos metros quadrados tem uma caixa d'água, porque ali tem volume. Tem largura, comprimento e altura, portanto é metro cúbico. Massa é grama, tempo é segundo, e capacidade é litro, é o L de litro, ok? Portanto, essas unidades de medidas são importantes você saber para entender o processo de cálculo. Então, comprimento, área e volume, repare que todos eles têm como unidade padrão metro. O que vai diferenciar é o que você está medindo. Então, se você quer medir algo linear, ou seja, algo em linha reta, você tem a unidade padrão de metro, que é a unidade do comprimento. Se você quer uma área, tipo, quantos metros quadrados tem esse terreno, você não vai falar quantos metros tem esse terreno, quantos metros quadrados tem o terreno, ou seja, quanto tem de área ali dentro daquele terreno. Então você vai utilizar a medida padrão metro quadrado, porque quando você faz metro é só uma medida só. E metro quadrado são 2 medidas, é largura e comprimento. No caso do volume, você utiliza metro cúbico, porque já tem 3 dimensões. Ou seja, é comprimento, a largura e a altura. Uma caixa d'água, por exemplo, uma piscina, nós falamos metro cúbico. Quantos metros cúbicos tem de água nessa piscina? Quantos metros cúbicos tem de água nessa caixa? Quantos metros cúbicos cabe essa caixa? E assim sucessivamente.
Então, comprimento, área e volume, nós temos que lembrar que é a mesma medida, diferindo apenas nas dimensões. Comprimento é uma única dimensão, que é linear, linha reta, né? A área tem duas dimensões, que no caso é o comprimento vezes a largura, e o volume são três dimensões: altura, largura e comprimento. No caso da massa, o padrão é G de gramas. No tempo, o padrão é S de segundos. E de capacidade é litro. Então, você estudou uma medida, unidade de medida, praticamente você estuda as demais. Para não complicar muito, vamos pegar somente uma medida de comprimento, que nós temos como padrão o metro. E o comprimento é para medida linear, para medida em linha reta. Se você estiver medindo uma parede, por exemplo, não a área da parede, mas o comprimento da parede, quantos metros tem da porta até o final do cômodo? Em linha reta, em linha, linear. A palavra já está falando em linha, linear. Linear é uma palavra que vem de linha, ok? Você vai medir, por exemplo, uma estrada, você vai medir em linha, né? Em linear. Você vai medir um muro, você vai medir quantos metros de muro eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer 50 metros em linha reta, né? E quantos metros você vai querer esse muro? Eu vou querer com 3 metros de altura. Bom, aí já é outra medida. É comprimento vezes altura para dar a área que você está precisando construir. Então, no caso do comprimento, metros. Veja bem, o que é um metro? O metro é uma unidade padrão. Lembram todos aí que a régua, aquela régua do professor, aquela régua da escola lá que o professor normalmente carrega, tem 1 metro. Você imaginou se a gente não pudesse ter outros tipos de medidas? Todo mundo entrando na sala de aula com uma régua de 1 metro? Que confusão que não dá até para carregar. Portanto, a régua, o metro, pode ser dividido em pedaços. Pode se dividir em outras medidas. Por exemplo, eu tenho uma régua aqui, uma régua de aço, tem 30 centímetros. Tem 30 centímetros essa régua. Portanto, é o quê? É de 0 até 30 centímetros. É um pedaço dessa régua. É um pedaço de 1 metro. Tudo bem? Então, reparem que aqui nós temos, para medir 1 metro, nós temos os centímetros. 1, 2, 3, 4, ou seja, nós temos 100 centímetros. Cada pedacinho desse aqui é 1 centímetro. Então, reparem que esse aqui, pedacinho aqui, é 1 centímetro. Mas observe que esse pedacinho ainda tem mais 10 divisões. Tem 10 divisões aqui pertinho, aqui, ó. Então, são 100 centímetros, sendo que cada centímetro tem mais divisões. Tá? Vamos pegar isso aqui e ampliar mais para você ter uma ideia. Olha aqui, ó. Esse é um pedacinho que é 1 centímetro. E aí, nós temos dividido em 10 partes. São chamadas de milímetros. Portanto, uma régua tem 100 centímetros. E quantos milímetros tem? Ora, se cada 1 centímetro tem 10, é só multiplicar 100 por 10 que vai dar 1000 milímetros. 1 metro tem, portanto, 100 centímetros ou 1000 milímetros. Professor, mas dá para dividir o milímetro em mais pedacinhos ainda? Dá para dividir. Quando a gente fala unidades de medidas, nós estamos falando somente da unidade padrão, que é a unidade mais usada. Nós não estamos falando em mais divisões, mas há mais divisões. Se quiser, por exemplo, olha aqui. Olha aqui, ó, esse aqui é 1 metro, aqui está marcando 1 metro. Nós temos o decímetro, o centímetro, o milímetro, o micrômetro, o nanômetro, o picômetro, fentômetro, atômetro, o zeptômetro e octômetro. Isso quando você divide mais ainda cada pedacinho. Vai dividindo tanto que chega um momento que você não vai enxergar mais. Ou você pode aumentar essas medidas. Nós temos decâmetro, hectômetro, quilômetro, mas tem mesmo mais, olha aí, depois do metro para cima nós temos decâmetro, hectômetro, quilômetro, megametro, gigametro, terametro, petametro, hexametro, zettametro e otametro. Mas não vamos estudar isso porque não há necessidade. Vamos voltar aqui na inicial. Então nós temos
Então nós sabemos que aqui nós temos o centímetro e esse centímetro é dividido em 10 partes. Então nós temos o centímetro e o milímetro. Mas nós também podemos dividir isso de uma forma maior, não precisa dividir tão pequenininho assim. Vamos pegar, em vez de 1 centímetro, vamos pegar 10 centímetros. 10 centímetros vai ser mais ou menos isso aqui, ó, de 70 a 80 na régua aqui, ó. Então, esses 10 centímetros nós vamos chamar de decímetro. Então, essas medidas que estão abaixo de 1 metro, nós vamos chamar de submúltiplos. Submúltiplos, a palavra quer dizer que está abaixo disso, ou seja, abaixo de 1 metro, certo? Nós vamos chamar essas medidas de submúltiplos. Submúltiplos, abaixo de 1 metro. Tudo bem? Mas também nós temos medidas maiores que 1 metro, certo? Do lado de cá nós vamos colocar os que são maiores. Do lado da direita nós vamos colocar os submúltiplos, que são os menores de 1 metro. E do lado esquerdo estão os múltiplos. Eu peguei 1 metro e vou multiplicar por quantas vezes eu quiser. Tá? Assim como eu posso dividir 1 metro em partes menores, eu posso pegar 1 metro e fazer partes maiores. E aí surge então o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Isso é um padrão. Isso é um padrão que a gente utiliza inclusive na escola. Tem mais medidas? Tem, mas nós não vamos estudar, não há necessidade disso. Portanto, se eu pegar 1 metro e dividir por 10, ó, eu vou ter 10 decímetros, tá vendo aqui, ó? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 decímetros. Se eu pegar esse decímetro, que já está dividido aqui, já tem uma parte que eu separei aqui, ó, e dividir por 10, eu vou ter o centímetro. Ó, vou pegar esses 10 e vou dividir por 10. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu achei então o centímetro. Se eu pegar esse centímetro e dividir por 10, eu vou achar os milímetros. Foi o que nós acabamos de ver ali, esses 10 pedacinhos aqui. Agora, e os múltiplos? Como é que nós fazemos? Já que nós dividimos tudo aqui por 10, vamos multiplicar tudo isso aqui por 10, porque são múltiplos. Ó. Nós vamos multiplicar. Se eu pegar 1 metro e multiplicar por 10, eu tenho um decâmetro. Se eu pegar esse decâmetro e multiplicar por 10, eu tenho um hectômetro. Se eu pegar um hectômetro e multiplicar por 10, eu tenho 1 quilômetro. Então está aí formada a nossa tabelinha. Essa tabelinha nós vamos fazer em todas as unidades de medidas, só com outros nomes. Vai pegar nomes um pouco diferenciados, mas o processo é o mesmo. Vamos então fazer um exercício aqui. Ó. Eu peguei isso aqui, é a mesma coisa de lá. Ó. Mesma coisa, eu coloquei um aqui. Vamos imaginar que eu tenha 1 metro. 1 metro. Se eu pegar 1 metro e dividir por 10, eu vou ter então 0,1 metro. 0,1 metro. 0,1 metro é 1 decímetro. Se eu pegar 0,1 metro e dividir por 10, eu vou ter 0,01 metro, que é igual a 1 centímetro. Se eu pegar 0,01 e dividir por 10, eu vou ter 1 milímetro, 0,001. O milímetro eu posso representar dessa forma aqui, ó, 0,001 metro. Da mesma forma, se eu pegar 1 metro e multiplicar por 10, eu tenho o que aqui? 10 metros. Então, um decâmetro é igual a 10 metros. Se eu pegar um decâmetro e multiplicar por 10, eu tenho 1 hectômetro. Então, um hectômetro equivale a 100 metros. Se eu pegar 1 hectômetro e multiplicar por 10, eu tenho 1000 metros. Repare que todas as medidas aqui são em metros, ó. Em metros, que é equivalente a essas medidas de cima aqui. Observe um detalhe, de metro para a direita eu dividi por 10, porque são submúltiplos. É a divisão de 1 metro. De metro para a esquerda eu vou multiplicar por 10, que são múltiplos. Então vou multiplicar para lá. Se eu estou multiplicando para a esquerda e dividindo para a direita, para facilitar, eu não podia pegar a partir do quilômetro
ir no sentido inverso e começar a dividir tudo. Ó. Se eu multipliquei, eu volto dividindo. Quilômetro dividido por 10, 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 dividido por 10. Vamos fazer um teste aqui. Repare aqui, está aqui as medidas, tá certo? E agora eu vou fazer o seguinte, a gente aprende na escola assim. A gente aprende na escola no processo inverso. Em vez de pegar metro para a direita ou metro para a esquerda, a gente começa a pegar através de quilômetros, que fica mais fácil. Se eu quiser, então, transformar de milímetro para quilômetro, eu vou, então, fazer a divisão. Daqui para trás eu faço a divisão. Então, olha só, 1 quilômetro vezes 10 dá 10 hectômetros. 1 hectômetro, 10 hectômetros vezes 10 vai dar 100 decâmetros. Se eu pegar 100 decâmetros e multiplicar por 10, eu tenho quanto? 1000 metros. Olha lá, 1 quilômetro, 1000 metros. Se eu multiplicar por 10, eu tenho 10.000 decímetros. Se eu pegar essa medida e multiplicar por 10, eu tenho 100.000 centímetros. Se eu pegar essa medida e multiplicar por 10, eu tenho 1 milhão de milímetros. Ou seja, 1 quilômetro tem 1 milhão de milímetros. 1 quilômetro tem 100.000 centímetros. 1 quilômetro tem 10.000 decímetros. 1 quilômetro tem 1000 metros. E assim sucessivamente. Então, se eu multipliquei para achar 1 milhão de milímetros, se eu quiser transformar isso aqui em quilômetros, eu faço o processo inverso. Se eu não multipliquei, eu vou dividindo. Vou fazer o contrário, vou dividir aqui ao contrário. Então, na escola, para facilitar o aprendizado, a gente utiliza esse recurso aqui de baixo, aqui, ó. Pega de quilômetro para a direita multiplicando e pega de milímetro para a esquerda dividindo. Vamos dar alguns exemplos para você entender melhor. Vamos deixar isso que nós estudamos aqui em cima só para a gente servir de referência. Exercícios são esses. 146 km transformar em metros. Repara que do lado de cá são números inteiros e do lado de cá são números decimais, tá vendo? Você sabia que todo número tem uma vírgula no final? Se eu escrevo aqui 146, eu podia escrever dessa forma, ó, 146. É perfeitamente aceitável. Mas não há necessidade. Para que você vai colocar essa vírgula e esse zero? Se não tem mais número nenhum, só tem zero para lá. Então a gente coloca só 146. Então qualquer número que você escrever, sempre do lado direito tem uma vírgulazinha escondida ali. Está aqui, a vírgula está aqui escondida. Mas não há necessidade, a não ser que você tenha números para representar décimo, que nem aqui, por exemplo, 16,5. Se fosse 16,0, não precisava colocar vírgula. São números inteiros. Então você tem que se basear nessa informação aqui para você entender esse processo aqui. Vamos fazer aqui, ó, 146 quilômetros em metro. Está aqui, ó, 146 quilômetros nós vamos colocar aqui nessa casinha aqui, ok? 146, está aqui, ó, 146. E nós vamos transformar em metros. Lembra que aqui tem uma vírgula escondidinha que não há necessidade de escrever. Então nós vamos chegar até aqui em metros. O que nós vamos fazer? Vamos repetir o número 146, está ali. Vamos colocar zero também. E vamos transformar em metros. Quantas casas eu tenho de quilômetros até metro? 1, 2, 3. Então pego essa vírgula aqui, ó, e mudo. 1, 2, 3. E no lugar que não tem número, eu coloco zero. E tira todas essas vírgulas, não há necessidade dessas vírgulas. Só para efeito didático que eu coloquei essas vírgulas. Então vai dar 146 mil metros. 146 quilômetros é igual a 146 mil metros. A gente pode representar assim, ó, 146, e aí a gente faz assim, ó, 1, 2, 3. 3 casas. E essas casas são representadas por zero. Está aqui, 146 mil. Vamos pegar agora 90 decímetros, vamos tirar isso aqui. Vamos fazer isso aqui. 90 decímetros transformar em hectômetro. Repare, o decímetro está aqui, ó. Então nós vamos colocar 90 aqui. Tá vendo? 90 aqui. Lembra lá do zerinho?
Está aqui o zero, ó. Está aqui o zero. A gente não vê, mas está ali o zero. Tudo bem? Nós vamos transformar em hectômetro. Aqui, ó. Nós vamos transformar nisso aqui. Esse aqui agora está vindo ao contrário. Então, nós vamos escrever 90. O 90. Percebe? 90. E agora? Nós vamos quantas casas para lá? 1, 2, 3. Então, vou contar a partir da vírgula, ó. 1, 2 e 3. Aqui vai a vírgula e aqui vai o zero. E, consequentemente, você tem que colocar um zero aqui. Portanto, 90 decímetros para hectômetro é igual a 0,09 ou 90, se você quiser. Pode deixar assim também, não tem problema. Agora vamos fazer com vírgula. Olha aqui, 16,5 quilômetros. Nós vamos transformar em metro. Então vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Então nós temos 16,5 quilômetros. Está aqui, 16,5 quilômetros. Agora não tem outra vírgula aqui, né? Porque a vírgula já está aqui, ó. E nós vamos transformar em metros. Ok? Então nós vamos escrever o número inteiro aqui, todo, 116,5, está aqui. Vamos repetir esse número. E vamos contar as casas. 1, 2, 3. Essas casas vão ir para lá, vão para lá 3 vezes, ó. Ó, 1, 2, 3, vírgula. Coloca o zero. Então, 16,5 quilômetros equivale a 165, 2 zeros aqui, né? Ó, 165, 0, 0. É igual a 16,5 quilômetros é igual a 16.500 metros. Ok? Vamos apagar de novo isso aqui. Vamos apagar de novo. E vamos fazer o último ali. Vamos fazer o último. Está aqui 6,4 decímetros. Vamos colocar aqui 6,4. Está nessa casa. E nós queremos transformar em hectômetro. Aqui, 6,4. Vamos colocar o zero ali. Vamos colocar o zero. Nós estamos aqui no decímetro e queremos ir para hectômetro. Então, essa vírgula vai andar para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3. Então, esse zero vem aqui, ó. 1, 2, 3. 3 casas. Então, tá aí. 1, 2, 3 casas. 0, 0, que é a posição. Aí você coloca o zero aqui, que é a posição da vírgula. Portanto, 6,4 decímetro é igual a 0,0064 hectômetros. Se você teve dúvida, porque eu expliquei com muito detalhe, você volta e assiste o vídeo novamente. Essa é a fundamentação das unidades de medidas. Ok? No próximo vídeo, novos exercícios mais gerais, agora sem essa explicação, para você exercitar. Curta, comente, compartilhe. Até lá!